Somos um grupo de psicólogas, psicólogos e psicólogas que estudam a cannabis e sua relação com a psicologia enquanto ciência e profissão. Somos cerca de 50 integrantes, atuantes no Japão e em diversas cidades brasileiras das regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Sul. Então, acho que a gente não está aqui pedindo para que todo mundo, para que os psicólogos todos sejam especialistas, né, em cannabis, não é isso. Mas eu acho que o pacto é que a gente realmente lute por construir a nossa clínica com menos preconceito e mais qualidade de vida. O que queremos no Brasil? Atuar na desconstrução do preconceito acerca do uso da cannabis, na promoção da qualidade de vida e bem-estar, favorecer processos educativos sobre cannabis e seus efeitos terapêuticos, oferecer espaços psicoterapêuticos com acompanhamento ativo e cotidiano no tratamento com cannabis, orientando de forma assertiva pacientes e seus familiares. O que a gente tem feito, né? Atendimentos clínicos individuais, atendimentos institucionais, a gente orienta famílias, grupos, associações, empresas. Para mim foi um divisor de águas mesmo, entender, né, o sistema endocannabinoide, entender que está na gente, que não é só um preconceito, já era absurdo entender esse preconceito, né, essa construção, esse racismo estrutural, e ainda quando a gente vê que é uma planta que ela traz tanto benefício que ela compõe a gente, né? Então, isso realmente me chamou para lá. Acho muito importante falar do sistema endocannabinoide. Ele é um sistema que ele é responsável, todos nós temos, e ele é responsável pelo equilíbrio e pela homeostase, um dos sistemas responsáveis por isso. O sistema endocannabinoide que tem um efeito celular, principalmente na conservação de energia, que protege o céu, tanto para mais, se tiver consumo muito alto, diminui, se tiver consumo muito baixo, aumenta, tem um equilíbrio aí que atua em uma célula cada vez, no organismo, nos órgãos, separadamente, em diferentes funções. O uso terapêutico, ele acontece a qualquer momento que você ingere a planta, né? Que quando você busca bem-estar, você já está procurando uma forma de qualidade de vida. E estou pesquisando isso e estou pensando a psicologia em relação à maconha, pensando o sistema endocannabinoide, né, os efeitos do THC, do ponto de vista da construção da tua subjetividade, né, o que o THC pode influenciar na rearrumação de quem você é. Construir essa psicologia canábica, né, construir uma atenção a pessoas que usam maconha, chamar isso de psicologia canábica, acho que é o que a gente tem tentado construir e entender coletivamente para a gente poder, nas nossas práticas individuais também, tá fazendo isso, né, de nos educar para radicalizar mais, para aprofundar mais esse debate, essa luta, não só pelas palavras, mas também pelas presenças, pelas representações. Eu vivia sendo chamada a atenção, a psicóloga que fazia apologia ao uso da maconha, né? Mas quando eu tentava explicar que ela não trazia tanta coisa assim que era falado. E quando a gente começou nesse grupo de trabalho, ouvindo as histórias e amarrando, né? Fazendo os nozinhos, os laços, como que foi bonito ver nascer a comissão permanente para estudo, pesquisa, experimentação e trazer para a ciência isso que já está na nossa vida o tempo inteiro. É o que eu peço sempre às pessoas: abram as gavetas, fala da sua experiência com a cannabis, fala da sua experiência para que outros possam entender que não é esse bicho de 7 cabeças, como bem mostrou naquele filme. Mais do que nunca, através dessa comissão, conheci algumas pessoas muito importantes, como Letícia Laranjeira, Debra Alves, Marília, A idealizadora Letícia, a gente era já amiga, porque a gente fez formação na Fundação Gregório Barenblit, e eu depois entrei para um coletivo que a Letícia me chamou, que é o Psicocannabis, e o Psicocannabis tem sido um lugar que eu tenho aprendido. Ela vai me ajudando a dissolver, e hoje eu estou num processo que eu consigo perceber que eu estou conseguindo, preciso estudar, preciso escutar melhor. A psicocannabis acaba entrando como um lugar de encontrar várias outras pessoas que estão vibrando, soando e praticando e pensando nesse mesmo sentido, assim, né? Então, de conseguir colocar a cannabis como uma ferramenta de redução de danos e pensar isso em níveis cada vez mais elevados, e pensar a redução de danos, a questão da política de drogas, o proibicionismo, o encarceramento, o racismo, todas essas questões que se interseccionam, e é um grupo privilegiado para a gente
desse tipo de discussão. Então é incrível poder estar vivendo, né, esse espaço. A psicologia social, na minha realidade, a psicologia social e a maconha é mais em contexto de resistência mesmo. Infelizmente eu não consigo trazer para o meu contexto de trabalho devido ao preconceito que tem. Sim, na psicocannabis, na verdade, foi o primeiro ambiente que eu me senti acolhida, justamente porque, assim, o que eu vejo nesse grupo é que você pode ser quem você é, né? E não tem esse julgamento, justamente porque não tem esse senso moral de como você deve ser, como você não deve ser, né? Então eu senti esse acolhimento justamente por isso. É um grupo de estudos, de trabalho, mas que também é muito acolhedor, né? Porque você pode ser quem você é, né? Se expressar livremente sem medo de ser julgado. É um coletivo que me faz me aproximar muito de mim, além também de ter esse contato com outras pessoas, de fazer rede, de pensar em projetos. Temos muita coisa em comum, tenho muita coisa em comum com esse coletivo. Vejo que pode sair muitos projetos bons para ajudar as pessoas, para também trazer um crescimento profissional para cada um que está nesse coletivo, né? O primeiro congresso de psicologia e cannabis teve muita informação de qualidade, assim, né? Numa perspectiva da maconha que não é a perspectiva do mercado, né? É a perspectiva do debate da maconha. A maconha nos leva a conversar sobre muitas coisas, sobre relações étnico-raciais, sobre saúde mental, sobre saúde, sobre violência, sobre o tráfico de drogas, né, como a violência advinda da proibição da planta, né, de uma planta sagrada, o que ela faz nos corpos e corpas, né, das pessoas negras, periféricas, pobres. Quando eu falava que maconha não tinha motivo para ser proibida tecnicamente, só politicamente, o pessoal, maconha não faz mal. Hoje, num auditório como aquele, em que a gente estava, né, cheio ali, lotado, devia ter, eu contei assim por alto, umas 200 pessoas, todo mundo estava ali aberto. Isso é a diferença que eu acho. Em 10 anos, né, praticamente, porque é 2013 que começa esse movimento, eu entro em 2014, aqui no Brasil, né, onde ele ebule, 2013, 2023, 10 anos. A maior diferença é essa. Hoje você pode chegar para qualquer pessoa, e quando você fala assim, o óleo de CBD, o óleo de cannabis, crianças autistas, essas tags mentais, né, como se fossem aquelas tags que a gente usa no computador, a gente tem para nossa mente, a pessoa, sim. E a mesa de mulheres, a gente percebeu como elas estavam ali todas muito disponíveis para contar suas histórias, para falar abertamente das suas relações com a planta, que muitas vezes elas não têm espaço ou são muito estigmatizadas. O homem, quando ele vai falar que ele fuma ele é descolado, ele é legal, assim, né? A mulher, como tudo na sociedade, vai ter um outro olhar, um outro peso, se ela se diz usuária de drogas, se ela se diz usuária de cannabis, de maconha, né? E aí ali na roda a gente percebeu o quanto é importante criar espaços seguros para que essas pessoas, essas mulheres ali no caso, né, pudessem dizer de si, dos seus usos, como que é benéfica a planta para elas, como que ajuda em várias questões, sem absolutamente nenhum tipo de julgamento, né? Só com a intenção de trazer e trocar informação sobre o melhor uso, sobre a diminuição das adversidades em relação ao uso que existem também, então como fazer o bom manejo, e as mulheres podem se beneficiar dessa planta de maneiras indescritíveis, como já se beneficiaram há milhares de anos atrás, e a gente teve um curto período de esquecimento que agora vem sendo retomado, e o psicocannabis traz isso tudo com uma visão muito honesta sobre os contextos, sobre a sociedade que a gente está inserido, assim, sobre as questões do racismo, da classe, do gênero. Dentro da psicocannabis, a gente está tensionando, a gente está propondo uma nova forma de fazer clínica, né? Cheia de problematizações, eu acho, lançando luz sobre questões que ainda são dolorosas. E a maconha, ela traz isso, ela emerge isso porque ela foi proibida num contexto racista, e o racismo tem essa ferida que a gente tem que lidar.
Então, o coletivo está se organizando para isso, para acolher essas demandas, para tensionar uma nova clínica, para se questionar e construir isso. Eu estou construindo minha identidade como psicóloga dentro da psicocannabis, também com a psicoeducação que a gente faz. Quando a gente recebe uma pessoa, a gente procura tirar todas as dúvidas que essa pessoa tem em relação ao tratamento, facilitar esse caminho desse tratamento, né, para que essa pessoa tenha o mais rápido possível acesso ao óleo, para que o sofrimento dela seja diminuído ou cessado, porque a gente não pode garantir uma cura, mas a gente garante por meio dos artigos que estão surgindo por aí, os estudos que comprovam que, de fato, há eficácia em doenças refratárias que causam sofrimento, né? Então a gente ajuda nisso, eu acho, ajuda, não sei, a gente constrói junto com o paciente que vem, que chega pra gente com isso, com essa demanda. Vários usuários de crack trazendo o quanto que a maconha ajudava, né, com sintomas de abstinência ou com próprios efeitos da droga, como um redutor de danos, mas também como isso às vezes podia ser incompatível com a realidade que a pessoa estava, que não existe só o remédio, não existe só o saber médico, né? Existe yoga, existe cannabis medicinal, existe psicodélicos, existe muitas coisas, né? Isso a pessoa tem que entender o que faz sentido para ela, o que cabe e o que ela precisa de ajuda para acessar aquilo que fez sentido para ela, né? Então eu vejo muito a psicologia, né, trazendo essa possibilidade da pessoa reconhecer o que é dela, o que combina com ela, o que ela precisa, né, mudar, como que ela consegue, se ela precisa de ajuda, que tipo de ajuda. Às vezes é uma coisa bem material, física, outras vezes é apoio, afeto, é encontrar os pares para trocar. Eu venho trabalhando com uma organização indígena de Rondônia e a gente tem pensado estratégias para levar informações e com muita conversa com os jovens sobre o uso de substâncias e trabalho de redução de danos bem na base. Eu trabalhei em vários equipamentos, mas aonde virou a minha cabeça de volta, e que era algo que eu sempre gostei, né, essa parte da questão do uso de drogas, e na época que eu decidi fazer estágio nesse CAPS, é quando eu caio com a população em situação de rua e ia num centro pop. Só que ali a gente consegue construir uma ideia de centro de convivência, praticamente, sabe? E ver as pessoas fazendo usos menos nocivos e ver a transformação das pessoas através de uma pousada oferecida ali que está totalmente fora, desregulamentada da política, mas dava uma liberdade muito grande para a gente regular aquilo como a gente quisesse. E a gente regulava a partir dessa ética da humanização, do cuidado, da redução de danos, buscando, através das coisas que a gente podia fornecer, criar uma relação humana com aquelas pessoas e ter relação de olho no olho. Me sinto muito apoiada, me sinto muito acompanhada pelas pessoas que estão ali, pelos encantados que estão ali. É uma relação da vida muito próxima com o que é invisível e misterioso. Tem uma intimidade muito maior, talvez, do que nos grandes centros urbanos. São pessoas incríveis, passando por situações muito dolorosas, e muitas vezes a maioria dessas situações dolorosas estão todas ligadas ao neoliberalismo e ao capitalismo. Que elas cultivam, plantam, guardam saberes. Então, enquanto eu estou ali, tudo isso é muito vivo. E acaba que é um mistério, às vezes, né, como psicóloga, como ocupar esses lugares, né, sem levar um saber, sem usando as técnicas e as ferramentas que eu tenho como profissional para que essas vozes possam ressoar, né, como foi a fala do pai Alex, que foi maravilhosa e fundamental, que tivesse um espaço assim, né, dessas pessoas que foram silenciadas historicamente, e a gente, como psicólogo, ter a sensibilidade, a delicadeza de perceber que dar espaço para isso é fazer reparação histórica. Quando você vai falar da cannabis, e para nós, quando vamos falar de cannabis e falar de Jurema, as duas juntas são mais do que milenar e universais. Cantada aqui, meu amigo, através do pozinho, já entrou num canal que tem dentro de cada um de nós, já foi lá, fez uma pequena faxina, a pessoa já saiu da anetrapilina,
esse comprimido. Revotil, Fernegan. Mas você vai deixar de ganhar dinheiro se as pessoas podem cultivar o próprio medicamento. O corpo na psicanálise não é o mesmo corpo da medicina, tampouco o corpo social de direitos da psicologia. O corpo na psicanálise é um corpo atravessado pela linguagem, dividido, desarmônico por estrutura. E não há harmonia possível, não há estrutura possível para isso. E quando a gente participa desse congresso, escuta o discurso da medicina, é um discurso que tenta dar essa unidade, essa harmonia, um corpo que está com falta de substância ou excesso de substância, então é necessário arrumá-lo para deixá-lo harmônico. A psicanálise não tem esse mesmo corpo. O corpo é desarmônico. O Estado usa a maconha como ferramenta dessa guerra, mas na verdade não é uma guerra às drogas, né, às substâncias, é uma guerra a um grupo específico de pessoas. Então a gente sabe que nessa guerra as mulheres são as, né, que mais sofrem, principalmente as mulheres mães, né, ou sofrem porque perdem os seus filhos no tráfico, ou sofrem no tráfico no sentido assim, né, da repressão da polícia, né, porque eles estão ali vendendo uma droga que hoje é ilegal. Ou as mães perdem seus filhos também por não terem acesso à forma terapêutica, a forma medicinal da planta também. Então é muito difícil, né, essa relação dessa guerra de hoje com as mulheres. As mães que perceberam que não tinha outra saída a não ser buscar medicamento nessa planta milenar, que está registrada há mais de 12 mil anos na nossa história, na história da humanidade, e que tiveram coragem de cometer desobediência civil e começar a produzir o próprio óleo, o próprio remédio, e curar seus filhos, e curar a si própria, né? Porque muitas mães depois perceberam que o óleo também, que a maconha também, que a cannabis também, o nome que vocês quiserem dar, era beneficiária para elas, para botar o rojão de algumas crianças que tinham 60, 80 convulsões dia. No fuimos a pedir aceite, no fuimos a pedir cannabis legal, fuimos paradas en nuestro derecho a la salud a pedir que nuestros cultivos sean legales. O sea, no estábamos pidiéndole al Estado ningún favor, ni estábamos pidiéndole una solución. Fuimos con la solución en la mano, a decir, esto a nosotras nos resuelve la vida y necesitamos que sea legal. No queremos que nos importen aceite. No queremos que haya ingenieros agrónomos especiales. No queremos eso, ya lo tenemos. Ya lo tenemos y lo que necesitamos es que eso que nosotras hacemos sea legal. Ustedes fíjense que el planteo es totalmente inverso a cualquier idea paternalista del Estado. No queremos que nos paternen, necesitamos que nos hagan caso, porque nosotras ya tenemos la solución. Y era un discurso muy, incluso como agresivo, si quieren. Yo soy una persona muy vehemente cuando hablo, y hablábamos con total impunidad y omnipotencia. En una sociedad patriarcal y machista, la madre es casi sagrada, ¿no? Entonces, ¿quién le iba a decir que no a una madre? ¿Quién se iba a atrever? Hoje se instituiu oficialmente a psicologia canábica no Brasil, né, nesses 3 últimos dias. Não que a gente não tivesse feito isso de forma coletiva, mas de forma institucional, de forma oficial, com apoio das instituições que regem a própria profissão da psicologia, a gente bateu uma pedra fundamental aqui. Entende? Que daqui vai surgir alguma coisa.
E, aliás, já está surgindo, né? Quer dizer, é um contínuo, né? Não existe pausa, não existe parar. A gente está sempre em movimento, né? E esse movimento vai dar continuidade, vai ampliar essas potências e fazer a cannabis e a psicologia crescer, e esse assunto crescer, e a gente escrever coisas, a gente fazer mais encontros, a gente fazer mais trocas, a gente ajudar mais as pessoas de uma forma que... Até pensando assim numa clínica, pensando numa ética de existência, é justamente essa discussão do proibicionismo, né? E de como que ele afeta a nossa subjetividade hoje, independente de se você usar ou não, né? E mesmo que você seja extremamente militante em questões antiproibicionistas, ainda existem subjetividades, pensamentos nos discursos mais finos, nos discursos micro, mais insignificantes, mas eles estão ali. Ainda existe um proibicionismo ali, né? Por causa que é uma herança sócio-histórica que aqui no Brasil, né, tem mais de 200 anos, pensando se você... E na década de 30 e 40, além da proibição da maconha, é proibida a capoeira, é proibido o samba de roda, é proibido o candomblé e também é criada a lei da vadiagem, que é uma lei que dizia que se as pessoas estivessem em situação de ócio, ou seja, não produtiva, ela era uma pessoa vadia e deveria ser recolhida. Ou seja, se um negro, se uma negra não estivesse nem fumando maconha, nem no samba de roda, nem na capoeira e nem num terreiro de candomblé, certamente ele estaria sendo vadio, ele estaria na vadiagem. Então, era essa forma de cercar e criminalizar a existência de determinada parcela da população. A proibição das drogas e a instalação da proibição das drogas no mundo, ele é um projeto da atualização do racismo estrutural e institucional. Então, o Estado pega a guerra às drogas como sendo a principal ferramenta de matar. Então, tem um controle do genocídio que é feito contra o povo negro. Mais de 70 mil pessoas negras, jovens negros, morrem no país a cada ano. 70 mil jovens. Isso é mais do que a galera que morreu agora na guerra da Ucrânia. Então, nós aqui de Latinoamérica fomos os principais impactados com os modelos de proibição, de controle que foram instaurados pelos sistemas imperialistas, capitalistas e esses todosistas aí que a gente tem. Então, quando os Estados Unidos, lá atrás, 50 anos atrás, decidiu, vamos implantar uma guerra no mundo, que não é uma guerra contra drogas, né? Então, quando os Estados Unidos foi lá e proibiu o álcool, ele não estava falando da proibição do álcool em si, né? Até porque se você bota o álcool assim, o álcool faz mal para ninguém, mas a gente sabe que o álcool, por exemplo, é uma das substâncias que mais tem causado problemas, né, de saúde mental, problemas de uso nas pessoas. A gente precisa, então, desconstruir a branquitude enquanto esse sistema de poder e organização de privilégios que aprofunda e gera desigualdades. Então, quem é branco e está aqui na sala, quem é branco e está assistindo pela internet, precisa se comprometer com a desconstrução do racismo, porque, afinal, foram vocês que construíram o racismo e ele vem aí impactando com morte na vida de todas as pessoas negras. Então, não dá para você fumar seu beck e ficar de boa, sabendo que ele custa aí a vida de centenas de pessoas negras, de milhares de pessoas negras no Brasil e na América Latina. A gente quer a descriminalização e desencarceramento das pessoas que, ao longo da história, vêm sendo penalizadas pela guerra às drogas. A minha luta dentro do sistema sempre foi a prioridade, né? Que é a alimentação. Saúde, né? Porque nós, mais do que ninguém, quando você sai do sistema, você sai com a saúde mental bem abalada, mas que vem nos fortalecendo através do cannabis. E seria, assim, fundamental, né, se a gente conseguisse um projeto que desse para estar fortalecendo, né, essas humanas que estão dentro do sistema carcerário em relação ao cannabis. Eu, particularmente, eu acredito que a gente tenha condições, sim, de estar entrando com uma ação, entrando com alguma solicitação referente a essa situação de reparar os danos que o Estado faz com a gente. Todo dia chega ali, todo dia chega uma informação, todo dia chega uma denúncia, né? Uma mana que saiu de liberdade, que liga desesperada, olha, tá assim, ou é a mãe, ou é o pai, ou é o esposo, né, da mana que está lá dentro, falando as violações na qual ocorrem. Muito pior do que há 5 anos e meio, quando eu saí de lá. E aqui nesse encontro a gente tem várias perspectivas que nos levam
a entender um caminho por onde a gente pode construir uma democracia de fato, sem precisar ficar enxugando o gelo na clínica de questões que por vezes não são nem patológicas e vão além da técnica naquele local de atuação. São questões de classe, são questões econômicas, são questões sociais. E cai, sereno cai, oi cai, o sereno cai, Zé da Pinga, cai, sereno cai, Zé Pilintra, cai, sereno cai, mestre Carlos, cai. Por que alguém ia proibir uma planta?